Boa noite para vocês, é sempre uma alegria, um prazer enorme poder compartilhar com vocês a palavra que Deus tem colocado no meu coração para essa noite. O pastor André fez uma encomenda, eu não sei se tem duplo sentido, uma intenção diferente, mas ele pediu para a gente compartilhar essa noite um pouco sobre o conceito de liderança e a ideia de liderança do ponto de vista da Bíblia e do ponto de vista da vida secular, daquilo que você experimenta lá no seu dia a dia. E quando ele compartilhou isso comigo, lembrando que esse final de semana a gente está com a nossa liderança no Lidera, eu fiquei pensando, será que ele está querendo dizer para você que está aqui hoje, que você tem um desafio de Deus para se tornar um líder, seja aqui no Ministério de Jovens, seja lá na faculdade ou lá no trabalho, lá na sua empresa. Mas o fato é que Deus estava trabalhando através do André nesse processo para que a gente pudesse então discutir aqui um pouco e compartilhar um pouco sobre o conceito de liderança, alguns conceitos de liderança e como você pode aproveitar isso e transformar essas experiências como algo de Deus marcante na sua vida para que você possa então ministrar a vida de outras pessoas. A primeira coisa que eu quero que você faça agora com a pessoa que está aí do seu lado, você deve pelo menos imaginar um conceito de liderança. E eu queria que você debatesse aí por uns 30 segundos com quem está aí do seu lado. O que você acha que é liderança? O que vem na sua mente quando você pensa em liderança? Bom, talvez você tenha, se a gente levantasse aqui, cada um falasse um pouquinho do que ele pensa que seja ou que possa ser liderança, a gente vai descobrir que existem dezenas de boas definições de liderança. Dezenas delas. Se você entrar na internet, põe lá no Google ou num buscador qualquer que você goste de usar, liderança, e abre lá. Tem centenas de definições sobre essa expressão liderança. Mas tem uma expressão que, para mim, faz muito sentido há muitos anos na minha vida. Há uns 10 anos, eu ouvi uma expressão de alguém que estava dando uma palestra, ministrando uma palestra, e ele disse o seguinte: liderar é fazer coisas extraordinárias com gente simples. E eu fiquei pensando aquilo, falei, esse cara é um gênio. Aí depois ele terminou de falar e compartilhar, ele mostrou quem teve essa brilhante ideia, ou chegou a essa brilhante conclusão. E então eu pude perceber que o conceito de liderança, ou esse conceito, é um conceito que existe há anos. Porque quem falou isso foi Abraham Lincoln. Ele percebeu que fazer coisas extraordinárias com gente extraordinária é muito simples. Não precisa muito esforço, não precisa muito exercício, não precisa fazer muita coisa, talvez nem precise liderar. Talvez só você comande uma tarefa e aquela pessoa extraordinária, vocês acabaram de ver aqui, gente extraordinária, fazendo um som bacana. Se chamasse, por exemplo, vamos fazer assim, ó, vamos tentar montar uma banda aqui agora. Eu canto. Olha lá, não deixou nem eu começar, já virou piada, Léo. Não, fazer coisa extraordinária com gente extraordinária é simples. Mas e fazer coisa extraordinária com gente simples que nem eu? Entre os meus 13 e 18 anos, eu tocava bateria. Já pensou eu tocando bateria hoje? Que horroroso que vai ser? Não, não serve, mozão, não dá, não tem jeito. Então, fazer coisas extraordinárias com gente simples, sair daqui agora e falar, quem toca violão aí? Quem toca violão? Levanta a mão. Vamos formar uma banda aqui de gente simples. E depois nós vamos tocar um som com gente simples. E aí você vai ver se é simples liderar pessoas. Eu podia parar por aqui e dizer para você o seguinte, esse, na minha opinião, é o melhor conceito de liderança que eu já ouvi na minha vida. Gente simples fazendo coisas extraordinárias precisa de um bom líder. Porque senão vira um bando também, né? Porque gente boa se organiza.
O pessoal que está acostumado a tocar aqui, eles chegam mais cedo, não precisou, eventualmente, o pastor André está aqui, não precisou ter uma autoridade musicista, né, musical aqui, para poder falar, ó, você toque assim, você toque daquele outro jeito. Eles se reuniram, as competências estão ali, e aí o que aconteceu? De repente, no meio desse grupo, tem um líder que começou a estimular, vamos ensaiar, vamos tocar essa música, aquela música, e aconteceu então o que a gente acabou de ver, um bom som tocado, um bom som cantado, e você foi abençoado. Com base nesse princípio, fica então a primeira grande pergunta para essa noite. Eu sou o líder que Deus espera? Como é que você se sente? Você, aí você pode estar aí no seu coração pensando assim, mas quem disse que eu sou o líder? Quem foi que disse que eu tenho esse dom? Quem foi que disse que eu fui chamado para liderar alguém? Para aí no teu íntimo e se pergunta se você é ou não um líder. Primeiro, porque um líder, se o que a gente falou vale, faz coisas extraordinárias com gente simples. Então pensa lá na faculdade, no trabalho, em casa, se você tem conseguido fazer algumas coisas extraordinárias, e não pense em coisa extraordinária do tipo equilibrar 50 pratos de uma vez, né? Não pense em coisa extraordinária do tipo dirigir um carro, botar a cabeça para fora, o pé no acelerador e a mão e dar tchau. Não estou falando desse tipo de coisa extraordinária, isso tem um pouco de loucura. Estou falando de coisas extraordinárias como, por exemplo, liderar um irmão mais novo, que todo dia azucrina a sua orelha, né? Que pega sua roupa, que vai lá nas suas coisas e mexe, bagunça tudo. E que você tem a tarefa de fazer com que ele entenda que aquilo não pode acontecer. Ou, por exemplo, lá na faculdade, tem um grupo, tem uma tarefa para ser feita. Aquele grupo recebe, então, do professor uma tarefa. Junta lá 5 pessoas. Quando você se agrupa para fazer um trabalho, você escolhe os mais simples ou os mais competentes? Qual é a decisão natural? Normalmente vai sobrando, né? Já viram divisão de time de futebol pelada? O cara bota 2 para escolher o time. Aí você tá lá no bolo, uma galera. 2 caras que normalmente são os melhores. Porque ninguém deixa o pior escolher o time. O melhor fala, você vem aqui pro meu time. Aí o outro, você vem aqui pro meu time. Aí pá. Aí você vai percebendo o seguinte, pô, ninguém me escolheu. Eu me considero um craque, mas ninguém me escolheu para jogar. E aí você começa a perceber que você é o último. E aí, a pior cena é quando sobra o último, e ele não era aquela, porque normalmente é um par, né? Um para cá, um para lá, um para cá, um para lá. Aí sobra um no ímpar. E os caras ficam discutindo em que time que o cara vai jogar. Porque ele é o pior de todos, foi o último. E não tem nenhum outro para equilibrar, para dizer vai um para um lado e outro para o outro. Alguém tem que ficar com o ruim. A pergunta que surge quando eu vejo essa cena é, será que aquele cara que é o craque necessariamente é o líder? Ele escolheu, olhou para o cara que ficou lá sobrando e falou, vem aí para o meu time. Aonde ele vai jogar? Ó, fica enfiado lá debaixo da trave lá. Quando a bola chegar lá, você tenta fazer o gol. Não precisa, não tem vaga, é o tipo jogador 12. Ele não cabe no campo, não tem vaga para ele. Mas como nós somos tudo gente boa, né? Crente, especialmente crente, ninguém pode ficar de fora, aí o cara entra lá no jogo. E aí fica sempre aquela sensação, o melhor é o líder é o melhor, ou ser líder não necessariamente tem a ver com ser o melhor? Como é que funciona isso aí? Vira aí para quem está do seu lado e pergunta para ele. Ser líder é ser o melhor? Ser o melhor obriga você a ser líder? Ou uma coisa não depende da outra e você pode, de repente, ser um líder que não é o melhor?
Abre sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a gente vai ler um primeiro texto, a gente vai mexer bastante na Bíblia, então se você tem alguém aí do seu lado que não tem Bíblia, divide com ele, e deixa ela aberta, porque a gente vai mexer para lá e para cá. O que diz aí no versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro? Vamos lá. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo há muito tempo vem falando ao meu coração, porque eu não consegui, nem buscando lá nos originais e tentando debater com alguém que seja realmente entendido do assunto, alguma possibilidade de que esse conceito de vocês são a geração eleita, que tivesse algum tipo de condicional, do tipo, vocês são a geração eleita se você for o melhor músico, vocês são a geração eleita se você for o melhor baterista, vocês são a geração eleita se você for o melhor aluno da faculdade. Então, depois de pesquisar bastante, a conclusão que eu chego é que não existe uma condicional. A única condicional que existe, qual é? Qual é a única condicional que tem para que esse versículo possa ser meu com toda a autoridade no nome de Jesus? Pedro estava escrevendo para quem? Para salvos, para pessoas que tinham entendido quem era Jesus e o que Jesus representava na vida deles, ou ele estava escrevendo para alguém que nunca tinha tido um encontro com Jesus? Pedro tinha escrito esse versículo para falar para aqueles que já tinham vivido uma experiência com Jesus. Se você ler o texto, ele vai falando sobre a pedra viva, e aí no final ele então termina dando essa coroação, categorizando o fato de que aqueles que foram alcançados por Jesus são a geração eleita. Ou seja, todo mundo foi convidado, convocado por Deus para se tornar uma geração eleita, para se tornar alguém que faz diferença na sociedade onde ele está inserido. E se você assumir para si esse chamado, você vai começar então a poder pensar que, independente de eu exercer uma função, de eu ter um título de líder desse ou daquele ministério, dessa ou daquela função, dentro da igreja ou fora da igreja, Deus nos chamou para sermos líderes, para termos uma vocação, para fazermos um sacerdócio, para termos uma presença ativa aonde quer que a gente ande. E é com base nesse princípio que eu quero então agora passar para uma segunda etapa, e quero falar com vocês um pouco sobre liderança no contexto secular. Existem vários tipos de pesquisas, de testes de inventário comportamental. Quem está fazendo psicologia ou quem já está trabalhando já viu isso, que fazem uma análise do seu comportamento e tentam dizer qual é o seu perfil médio, de como você vai se comportar diante de uma determinada situação ou circunstância. A gente vai ver um slide que mostra exatamente isso, o segundo slide. Esse é um dos modelos, é um dos testes, desses testes de inventário comportamental. Se chama PICS. E ele tem esse nome porque ele tem aquela ideia mesmo de picos, como você vê ali no desenho. Ele tem uma escala de valores. Você responde 270 perguntas em mais ou menos 40 minutos. E essas perguntas cruzam uma com a outra para ninguém enganar, né? Porque nós temos a tendência natural de queremos enganar. E aí a gente, por conta dessas múltiplas perguntas que perguntam a mesma coisa de forma diferente, você não consegue enganar. E aí ele consegue dizer qual é o seu perfil comportamental. E com base nisso, a maioria das empresas tem contratado as pessoas. Como essa é uma ferramenta muito útil
e de grande valor para que a gente se conheça, nós fizemos um exercício de Pix aqui na igreja. Até o ano passado eu estive envolvido aqui na liderança com o Ministério de Administração, e nós então fizemos esse exercício com os pastores da igreja, inclusive com o pastor André. E isso foi excelente para que cada um, se conhecendo e entendendo o seu perfil, pudesse exercer um modelo de liderança. Por quê? Porque hoje, 2011, e já de algum tempo para cá tem sido assim, o modelo e o conceito de liderança é um conceito situacional. Ou seja, cada situação demanda um tipo de líder. Como eu falei, tinha uma banda aqui, pelo que vocês perceberam, muito bem capacitada, de gente boa, de gente extraordinária. Que tipo de líder precisa para liderar essa banda? Pode ser um Zé Mané? Será que se, por exemplo, eu chegasse aqui hoje mais cedo e falasse, gente, é o seguinte, hoje a liderança da banda é minha. Qual é a probabilidade de eu exercer alguma liderança sobre essas pessoas que estavam aqui? -5, provavelmente. Agora, imagine se, por exemplo, o Rodrigo Dias, que me parece ser um bom músico, chegasse aqui, se juntasse com o grupo e falasse, ó, o que vocês acham de a gente fazer um arranjo assim? Pelo menos eles iam considerar a hipótese, né? Pode ser até que não dessem nada, mas eles iam olhar e falar assim, bom, faz sentido, o acorde está certo, a nota está certa. A liderança é cada vez mais situacional, ou seja, depende da situação que nós estamos inseridos e que aquele contexto nos insere. Por isso que ferramentas como essa que a gente viu lá do Pix, bota lá de novo, que tem as 5 letrinhas lá, é um acróstico. O P de Pix tem a ver com propósito. Eles querem descobrir que tanto essa pessoa tem um propósito claro na vida dela. Para onde ela pensa ir? O que ela sonha fazer? Como que ela se sente diante de determinados desafios? Depois a letra E vem de energia. Será que ela é vibrante? Será que ela é daquele tipo de pessoa? Não fala comigo não, porque eu prefiro ficar quietinho. E descobrindo qual é a energia, eu não vou colocar alguém que é ligado no 380 para trabalhar dentro de uma sala de CPD. Eu não vou pôr alguém que é totalmente low profile, quietinho, não fala com ninguém, para atender um cliente, para receber na porta da loja. Porque o negócio não vai funcionar. Então, o conceito da energia, da afirmação, que é a letra A, o conceito de... O K é porque a sigla em inglês vai ser de knowledge, que é conhecimento, e o S vem de sustentabilidade. Ou seja, eu sou capaz de aguentar o tranco por uma temporada. Pensa alguém que apanha todo dia e nunca desiste. Esse alguém, ele tem um nível de sustentabilidade alto. Ele pode apanhar, ele não vai desistir. Conhece vendedor que tenta 50 vezes e chega uma hora que você até às vezes compra só para o cara ir embora? Não aguento mais ver você aqui, tá bom, toma aqui R$1. No Job e no Med tem gente assim, porque todo domingo que eu estou aqui eu deixo um dinheirinho, né? Não, pelo amor de Deus, leva aí para acabar. A gente está fazendo o Cross Itália agora, o Cross Portugal, aí depois é a viagem missionária. Tem uma galera que se você der a bandeja para ele vender, ele vai voltar com ela cheia, porque ele não tem sustentabilidade, ele não tem resistência. No primeiro não, ele desanima. Em compensação, tem um que vai, na primeira volta, ele volta com ela vazia. As pessoas são diferentes. Liderar pessoas é uma arte. Por quê? Porque a primeira coisa que o líder precisa é descobrir quem é o liderado, quem é a pessoa com quem ele está se relacionando.
simples ou extraordinário. Porque o fato de alguém ser extraordinário em alguma coisa não quer dizer que ele seja extraordinário em todas as coisas. Tem um outro texto que eu quero que você abra a sua Bíblia aí, Romanos 12, 2. Abre sua Bíblia, talvez você saiba o texto de cabeça, mas abre aí sua Bíblia. Romanos 12, versículo 2. Diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente, na medida que a gente vai chegando na vida adulta e vai entrando no mercado de trabalho, vai chegando na faculdade, existe uma tensão, uma força que ninguém consegue explicar, mas está lá, tentando fazer você se encaixar num molde. Você chega na faculdade e o cara tenta te empurrar para dentro de um molde. Qual o molde? O molde da droga, pode ser o molde da balada, pode ser o molde de ficar, pode ser o molde de transar. Tem vários moldes. O mundo, ele tem vários moldes. E o grande equívoco é eu achar que existe um molde só, o molde do diabo. Essa é a armadilha mais fácil de cair. Porque o diabo, ele tem muitas faces. Ele tem muitas estratégias. E os moldes estão lá, para que você seja empurrado para dentro dele. E de repente você é mais suscetível a se moldar com as drogas. E aí vai criar todo um ambiente para que aquilo favoreça. Mas pode ser que você seja mais suscetível a moldar pela mentira, se você já está no ambiente de trabalho, pelo suborno, por uma grana mais fácil. Eu vivi algumas experiências muito interessantes em que Deus trabalhou muito esse tema do molde. Eu dirigi uma empresa aqui em São José dos Pinhais, uma empresa de vidros blindados, multinacional, e todo dia a gente é abordado por fornecedores que querem fornecer alguma coisa para a gente. E um dia sentou um cidadão na minha sala lá e falou assim: Dongli, marcou com o pessoal da área de compras, aquela história toda. Aí sentou lá na minha sala, eu e ele. Falou: quero conversar com você. Tá, mas o que você quer conversar comigo? Não, é o seguinte, você compra aí um volume e tal, quem sabe se você me desse a prioridade, eu poderia te dar um presente. Como é que é essa história aí? Que presente é esse? Não, veja bem, né? Dependendo do volume que você comprar e tal, então posso te dar um presente proporcional a esse volume. Falei: rapaz, que interessante esse negócio. Como é que é? O que precisa fazer então? Não, você já está comprando isso, compra aquilo, e aquele aí e tal, né? Você está entendendo? Falei: estou entendendo tudo. Então é assim, eu tenho 100 mil reais de presente para você por conta dessa compra aí. Aí eu falei: sério, rapaz? 100 mil reais? Falei: esse negócio é bom, hein? Mas não tem problema nenhum? Não dá nada? Não tem problema? Não, é tranquilo, você me dá o número da conta e eu te dou o presente e a gente faz aí um acordo sobre isso. Falei: então tá. Aí peguei um papel, anotei o número da conta da empresa, escrevi a conta e dei para ele e chamei o comprador, antes de dar o papel. Chamei o comprador da empresa. Falei: vem aqui que... Rapaz, o fulano deu um presente para nós. E ele pediu a conta. E o cara ficou branco, azul, o olho assim, pálido. Eu falei: tá tudo bem aí? Tudo bem contigo? Não, você está meio nervoso e tal. Ele: não, Dom, pô, não é bem assim e tal. Eu falei: não, lógico que é. Você não me prometeu que tinha um presente se eu comprasse? Eu preciso comprar. Então toma aqui a conta da empresa. Amanhã eu quero ver 100 mil reais lá. Porque se amanhã não tiver 100 mil reais lá, além de não ter acordo nenhum, a partir de depois de amanhã, você vai vender em outro lugar. Aqui não. Para encurtar a história, eu tive que
encerrar o contrato com ele, obviamente, né? Porque não tinha mais condições de conviver com aquela realidade lá e com aquela situação. E nós vivemos esse tipo de situação todo dia. Você, se já está exposto à vida profissional, trabalho, você vai ser, entre aspas, né, seduzido por alguma coisa o tempo todo. Mas Deus quer moldar o caráter de um líder, permeando e protegendo ele da sedução. Porque a sedução é uma armadilha do diabo. Sedução é a armadilha que o diabo faz para fazer com que você acredite que algo que é ruim é bom. E você acredita que aquilo é bom sem duvidar. Isso é sedução. É desse jeito que o diabo faz a gente cair numa armadilha financeira, numa armadilha de sexo, numa armadilha de drogas. Ele não apresenta um cenário ruim, né? Pega o cara morrendo na calçada, aí o cara, você vai lá, encontra ele e fala, quer pegar aí um baseado? Cara, não é. É na festa, é na balada, é só gente bonita. Porque droga é bacana. O que Deus quer é pôr uma proteção que vem do Espírito Santo. É o mover do Espírito Santo que faz gente simples como nós fazermos coisas extraordinárias. Você concorda comigo que 100 mil é um bom dinheiro? Daria para comprar um bom carro, talvez uma casa, um apartamento. E não tem nenhum valor em mim mesmo ter resistido àquilo ali, se não fosse a misericórdia e o revestimento do Espírito Santo. É a única coisa que faz a gente chegar nesse ponto de poder dizer, deixa isso para lá, porque isso não é para mim. Então eu olho para Deus e penso assim, esse cara é bom. Esse é bom em liderar pessoas, em fazer coisas extraordinárias com gente simples. Como eu falei para vocês, desde o começo, está aqui um cidadão simples. Não consigo mais tocar nem bateria. Então Deus faz coisas extraordinárias com gente simples. Precisa da gente estar disponível para o mover, para que Deus faça esse mover. Vamos lá. Seguindo adiante então. Depois de você então não se moldar, se fosse possível, vocês lembram de um desenho que tinha 2 gêmeos e eles tinham um anel e eles faziam assim. Como é que é? Tive que escrever para poder lembrar. Super Gêmeos ativar. Aí ele conectava lá. Forma de um macaco. Forma do gelo. Tinha uma série de formas lá. E eu comecei a pensar, o diabo tem esse anel aí. E ele fala assim, bota lá. Super pecado ativar. Forma de um líder político. Forma de um líder político. Aí sai um líder lá. Esse líder consegue, mesmo que ele seja crente, ou pelo menos que leve o nome de crente, né? De cristão. Em 4 anos o cara vira corrupto. O diabo cria lá toda uma série de armadilhas e em 4 anos depois esse cara é um corrupto. Não são todos, obviamente, mas alguns vivem essa experiência. Aí ele vai e olha para outro contexto e fala assim, agora eu vou pegar aquele empresário lá. Super pecado ativado. Forma de um patrão corrupto. E aí o cara recebe propina, não paga imposto, vende sem nota. E você tem então lá alguém moldado na forma do mundo. E por aí vai. Forma de um estudante negligente, que vai para a faculdade 4 anos, 5 anos, senta do lado de alguém praticamente todos esses anos. E não consegue falar de Jesus. Não consegue nem sequer deixar transparecer agente secreto. Padrão agente secreto. Forma de um estudante medíocre, que pode passar 4 a 5 anos lá, sem fazer nada, e ainda reclama que Deus não me deu uma oportunidade.
Já viu? Não, a hora que Deus me der uma oportunidade, rapaz, me segura, que aí você vai ver o que é um cabra bom. 5 anos depois, o cara está fora da faculdade e ele passou por ali. Ninguém nem sabia que ele era cristão. Não é que ele fez diferença. Ele foi completamente um agente secreto. Agente infiltrado na faculdade. Pantera, como é que é aquele da Pantera Cor-de-Rosa? Aquela música lá, ele escondidinho, infiltrado no meio da galera, vai para balada, bebe junto, tá lá em todas. O cara é até gente boa, todo mundo gosta dele. Ele é gente boa, mas é agente secreto. Então, a forma do mundo e a falta da minha intimidade com Deus promovem em nós um tipo de oportunidade para que um líder qualquer, como Satanás, possa juntar os anéis e ativar em você uma postura medíocre. Mas quando eu olho para Deus e vejo a forma de Cristo, e eu entro ali naquela forma, eu vou começar a experimentar coisas novas. Olha o que é um líder aprovado. O líder aprovado é aquele que entende quem é o seu Senhor. Ele consegue saber, ele consegue perceber a quem ele serve. E porque ele entende quem é o seu Senhor, e porque ele entende que precisa do Espírito Santo, então ele passa a ser alguém que, mesmo simples, consegue modificar o ambiente onde ele está. E passa a ser, então, um líder, mesmo simples, fazendo coisas extraordinárias. Porque ele entende quem é o seu Senhor. Quem entende quem é o seu Senhor é um bom mordomo. Eu chego lá na casa do meu pai. Na casa do meu pai, enquanto eu morava lá, ele era o Senhor lá. E eu entendia muito bem isso. Durante um tempo ele teve que me dar algumas dicas, né? Algumas um pouco mais doloridas, outras um pouco mais amáveis. Mas um dia chegou ao ponto que eu descobri que ele era o Senhor. E eu percebi o seguinte: chegar fora da hora combinada dava zebra. Perdi algumas regalias. E aí você começa então a aprender a lidar com o seu Senhor. Você começa a entender que o carro tem que ser usado com jeitinho, né? Não dá para ser todo dia, tem que dar um revezamento. A grana tem que ser economizada, cuidada com carinho. Porque senão, o mau mordomo vai ter um senhor que vai cobrar dele alguma coisa. Como a gente vê e lembra lá da parábola dos talentos. Quando o Senhor entregou a um mordomo tantos talentos, e ele devolveu o dobro. E falou: oh, você é muito bom, vem aqui e aproveita das minhas coisas. Mas para aquele que foi negligente, ele falou: você é mau, rapaz, você não sabe fazer nada. E se pelo menos você tivesse preocupado comigo, você teria cuidado do meu dinheiro. E falou: você, ó, arranca o time, vaza. Também eu olho para esse líder aprovado e eu percebo nele alguém que ouve as orientações do seu Senhor quando ele é convocado. Ele ouve as orientações porque ele já sabe quem é o Senhor. Se eu sei quem é o meu Senhor, quando ele fala, eu ouço. Lembram da história de Samuel? Ana tem o seu filho, Samuel é levado lá então para a casa dos profetas, e o que aconteceu? Ele está lá dormindo. E aí ele ouve a voz do seu Senhor. Ele fala: o que aconteceu? Será que fui chamado? Vai lá, se apresenta. Não, não te chamei, pode voltar e dormir. Aí vai lá 3 vezes e no final ele fala: Senhor, eis-me aqui. E ele reconhece a voz do seu Senhor. Então, esse líder aprovado ouve as orientações do seu Senhor sem duvidar, ele está sintonizado com ele. Ele está pronto para entender aquilo que o Senhor quer. Ele também está aparelhado. Ele está preocupado de
receber, de buscar ferramentas, porque um bom líder tem que estar aparelhado. Não adianta eu querer liderar a banda e não ser músico. Não adianta eu querer liderar um grupo de estudos e não me preparar para isso. Não adianta eu querer, lá na minha empresa ou lá na faculdade, ter uma posição de destaque e eu não me preparar minimamente para isso. Sem estar aparelhado, você vai pagar um vexame. Por quê? Porque não vai saber o que fazer. E quem não sabe o que fazer, para quem não sabe para onde vai, diz o ditado, qualquer vento é bom. Bota um barco dentro d'água, o cara não sabe para onde vai. Bateu o vento, para onde levar foi. Eu vou passar rapidamente por isso, porque eu quero chegar em Neemias. Neemias, para nós, é um modelo de liderança, um modelo de líder a ser seguido. A gente fala muito hoje em seguir no Twitter e nas redes sociais, mas eu quero convidar você a investir um tempo estudando o livro de Neemias e entendendo o papel predominante de Neemias na história do povo de Deus e como ele foi usado para transformar a realidade da história do povo judeu. No texto bíblico que a gente vai ler, a gente vai encontrar então um líder que exerceu ou que buscou todas essas ferramentas, estava atento à voz do seu Senhor, conseguia entender. Abre sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 1. Neemias tem um método, ele tem um método de liderança. E esse método consiste em que ele conhecia o problema. Ele sabia contra o que ou a favor do que ele estava lutando. Abre sua Bíblia no capítulo 1 de Neemias. Neemias é contemporâneo de Ageu e de Esdras, na cronologia, né? O livro de Ageu e Esdras e Neemias vivem ali mais ou menos a mesma época. Então, Ageu é o profeta que está falando duramente contra o povo. E Neemias é o cara que Deus chama para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, que estavam destruídas porque Jerusalém tinha sido tomada por outra nação, e naquela época a maneira de se proteger era fazendo muros em volta das cidades. Isso dificultava a entrada do opositor. Então, Neemias é chamado por Deus como? Olha lá o que diz no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu, e então eu disse. Ele conhecia então o problema. Ele foi lá, provavelmente depois desse breve relato, ele deve ter sentado com o irmão e com as outras pessoas. Me dá os detalhes. O que está acontecendo lá? Os muros estão destruídos, a cidade está destruída, mas quanto destruída? Todo, parte, uma porta, 10 portas, toda a instalação, dá para ir para lá? Dá para levar gente? Ele foi conhecer o problema e obter informações confiáveis, porque ter informações confiáveis para um líder é fundamental. Depois, qual é o segundo passo do método de Neemias? Neemias, então, vai identificar-se com a causa. Ele se sente condoído com aquilo, ele lamenta aquela situação. Ele se identifica com aquela causa, volta lá no versículo 4 e observa lá. Ó, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me. Ele sofreu a dor daquelas pessoas. E um líder precisa viver aquilo que o seu povo, que os seus liderados estão vivendo.
Não dá para ser líder de um grupo de pessoas ou de alguma coisa e aquilo está lá tão distante que não mexe comigo, que não me tira da minha zona de conforto. Então ele conhecia o problema, se identificou com a causa, mas ele também buscou a direção de Deus. Do 4 em diante até o 10, olha o final do 4, ele diz então: lamentou-se, jejuou e orou ao Deus dos céus e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança. Ele estava lembrando a Deus a aliança que Deus tinha feito com o povo. E falando, não que Deus tivesse esquecido, mas ele como bom líder e bom liderado, queria dizer: Deus, eu sei que o Senhor tem uma aliança com o seu povo. Por quê? Porque ele queria pedir alguma coisa para o seu líder. E ele vai lá falando, e ele no 8 diz assim: lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Deus tinha uma promessa e Neemias sabia disso. E ele vai lá falar com Deus como líder que queria liderar alguém, mas entendendo a sua posição de liderado, de servo que precisava da orientação e do direcionamento do líder. Conhecia o problema, identificou-se com a causa, buscou em Deus direção. Esperou o momento certo para agir. Neemias, então, se você lê a história, porque o livro conta toda a história, você vai precisar ler depois. Mas se você conhece um pouquinho da história, então ele vai e começa a servir. Ele era o copeiro, ele tinha ido para lá para servir o rei. Ele estava indo lá na presença do rei e então no capítulo 2, versículos de 1 a 10, eu vou ler só uma parte. Ele chegou na presença do rei e o rei perguntou assim: por que seu rosto parece tão triste? No versículo 2. Você está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Ele chegou perto de um líder e o líder percebeu o que estava acontecendo com ele. E disse para ele: essa tristeza não é comum, não é alguma coisa que te incomodou aí. Vem de dentro esse negócio. E aí ele então teve a oportunidade de compartilhar com o seu líder o que estava acontecendo. E ele fala uma série de coisas e o rei então diz para ele: olha, faz uma proposta para mim. O bom líder, ele ouve o liderado e ele quer avançar. Ele tem interesse na causa. E o rei, que também era líder, falou para ele: faz uma proposta para mim. Então Neemias começa a trabalhar naquela proposta e diz para o rei: olha, eu preciso de um tempo. Eu preciso ir até lá, preciso ver como é que estão as coisas, preciso que o senhor me dê carta, preciso que o senhor me dê madeira, preciso que o senhor me mande algumas pessoas juntos. Entre Deus moveu o coração dele e ele chegar na presença do rei, ele estava planejando, porque eu duvido que você acredite, porque eu não acredito também, que ele chegou lá na frente do rei, triste. O rei falou para ele: oh, por que você está triste? Ah, não, porque lá a cidade onde os meus pais foram enterrados está destruída. E ele já tinha um plano na mente. É óbvio que não. Ele já tinha parado, já tinha pensado, ele já tinha refletido: pô, eu vou ter que cavalgar daqui até lá, vou passar no meio de outros territórios, com outros líderes, e eu preciso de carta para me autorizar a passar por esse lugar. Eu preciso para reconstruir as portas de madeira. Então o senhor pode dar uma carta lá para o cara que cuida da floresta, para ele cortar umas madeiras e mandar me entregar lá? Não tinha delivery naquela época, ele tinha que fazer isso enquanto ia. Então ele planejou tudo isso, chegou na frente do rei e disse o que ele queria com clareza. Depois, qual foi a quinta característica do modelo de liderança de Neemias? Então ele examina com calma toda a situação e ele não sai fazendo publicidade. Vou para Jerusalém, saibam todos, põe na mídia, flash, holofote. Não, ele parou e falou: se eu fizer muito barulho, o pessoal vai estar preparado e não vai aceitar
que eu chegue lá, porque existem interesses de outros líderes de que Jerusalém fique destruída. Então ele guarda aquilo para si, chega lá, versículo 2, de 11 a 16, a inspeção dos muros. Então ele diz lá no 11, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanecer ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia proposto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, e ele vai narrando. E ele vai dando a volta na cidade, e vai fazendo um mapa das necessidades. E ele vai escrevendo cada uma das coisas que ele precisava fazer. Com os amigos, liderando outras pessoas, sem fazer muito alarde. Porque tem horas que o líder precisa ficar mais quieto e se cercar de pessoas que ele confia para que o plano seja bem montado e então aquilo possa ter êxito. A sexta base do modelo de liderança de Neemias é a entrada em ação. Então ele vai lá, conhece o problema, se identifica com a causa, busca de Deus a direção, espera o momento certo para agir, examina com calma toda a situação e agora chega a hora de entrar em ação. O líder tem que fazer coisas extraordinárias com gente simples. Ele reuniu uma equipe. Neemias sozinho ia conseguir reconstruir o muro, botar pedra sobre pedra, fazer as portas de madeira. Não tem jeito. Não tinha como fazer. Talvez, para um menos otimista, não ia ter como fazer nem se todo mundo trabalhasse. Mas ele olhou para aquela causa com segurança, com confiança, porque ele sabia que Deus estava naquilo. E então ele começa e entra em ação. Capítulo 2, 17 a 20, vira a sua página aí, se a sua página precisa virar, senão você fica nela mesmo. 17 a 20. Então eu lhes disse: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a construção. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. E ele vem narrando tudo, e no 20 ele diz: eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Ele sabia em quem estava depositada a confiança. Era gente simples que ele tinha lá. Lembram que até ele ir para lá, qual foi a narrativa do irmão dele e do pessoal que foi lá? Está todo mundo quebrado lá. Ninguém tem dinheiro, todo mundo por baixo, moral lá embaixo, tudo destruído. Ele chega para reconstruir o muro com essa galera. Mas depois você lê aí, continua lendo o livro, e você vai ver as estratégias que Neemias fez. A gente precisava de 5 encontros para poder falar de tudo. E você vai ver como esse cara foi sagaz. Como ele fez realmente uma coisa extraordinária com um povo simples. Depois de tudo feito, tudo construído, muro feito, ele termina. Lembram que ele tinha um acordo com o rei? Lembram? Ele pediu um tempo para ir lá. Um bom líder tem palavra. Então, Neemias volta, se apresenta ao rei. Deixa lá uma galera tomando conta da cidade. Só que essa galera perdeu de novo de vista quem era o Senhor, qual era a causa, e começaram a bagunçar tudo de novo. Então Neemias, depois lá no final do livro, vai ter que voltar lá e repor a ordem. Por isso fica aqui uma pergunta para vocês. Será que ser um bom líder e fazer um bom projeto, executar uma boa tarefa sozinho, é sinônimo de que ela vai continuar tendo êxito sempre? Será que você pode sentar na calçada da confiança e dizer assim: eu já falei de Jesus para um amigo na faculdade? Tá bom. Os outros agora, eles vão vir atrás de mim para querer saber o que acontece comigo. Será que você pode sentar lá na cadeira da sua empresa e dizer:
eu sou bom mesmo, eu sei fazer o que eu sei fazer. E você pode sentar lá e esperar, sem revisar constantemente quais são os valores, quem é o Senhor da causa que você assumiu. Existe uma grande possibilidade de que, mesmo que alguma coisa tenha sido muito bem feita, se ela não tiver acompanhamento, continuidade, ela vai, em algum tempo, perder a razão original, vai se desviar do centro da vontade daquele que inspirou aquele projeto. Então, se Deus tem desafiado você para fazer alguma coisa e você está esmorecendo, seja porque aquilo não está dando certo, ou seja porque já está dando certo, então agora isso aí vai seguir e vai acontecer por si só. Eu tenho uma palavra para você: não funciona assim. Você tem que estar o tempo todo reapertando os parafusos das máquinas. Você tem que estar o tempo todo revisando os processos e os procedimentos da vida. Você tem que estar o tempo todo sondando o seu coração. Por isso a gente canta: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Por isso a gente olha para tantos textos da palavra. Davi era campeão desse negócio, né? Pensa um cara que toda hora estava voltando, dando um passo para trás. Esse cara foi considerado segundo o coração de Deus. Esse mesmo, que matou, que adulterou, que fez uma série de coisas, foi considerado segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Por uma única e pequena razão. Ele era um cara arrojadíssimo, 20 passos para frente. Mas vez ou outra, o Senhor da causa pegava ele pela orelha e falava: dá um passinho para trás aí, amigão. Aí ele dava um passo para trás. E aí Deus tratava, quebrava o coração, fazia dele um homem novo. E ele dava 30 passos para frente. Mas de vez em quando, o Senhor da causa ia lá e falava outra quebradinha. Aí ele vai lá e escreve o Salmo 40. Aí ele vai lá e confessa, está no meio de um poço de lama. Mas ele sabia aonde buscar a solução. Todo bom líder precisa reconhecer que o Senhor da causa tem que ser consultado. Precisa reconhecer que tem gente extraordinária num time, mas tem muita gente simples também. E ele precisa fazer essas coisas, essa causa, pôr em prática algo que está sendo desafiado a fazer, lembrando que tem gente simples e gente extraordinária. E que todo mundo tem que avançar junto. Porque precisa doer no meu coração aquela causa. Senão eu não vou me entregar por ela. E o desafio de Deus para essa noite, para você e para mim, é que você, olhando para dentro do seu coração, faça uma pergunta para Deus. Deus, eu fui chamado para exercer um sacerdócio real. Não tem como ser sacerdote sem ser líder. Porque sacerdote é aquele cara que lidera o povo em adoração, que faz atividades com outros. Então, se você foi chamado e você recebeu de Deus o Espírito Santo, se você aceitou Jesus como seu Salvador, então você tem um exercício a ser feito de sacerdócio, ou se você quiser usar uma linguagem secular de liderança, sobre a vida de pessoas que vão passar na sua frente, que Deus vai colocar na sua mão. Quero convidar você então a baixar sua cabeça e fazer uma oração aí com Deus e perguntar: Deus, o que o Senhor tem comigo? Que tipo de líder eu sou? Que tipo de crente eu sou? Que tipo de pessoa eu sou na minha faculdade? Que tipo de pessoa eu sou no meu trabalho? Que tipo de pessoa eu sou na minha vizinhança? As pessoas que estão ali, que moram do lado da minha casa, como elas são impactadas pela minha presença ali?
se eu sair dali, alguém vai sentir falta de alguma coisa? Quando eu terminar minha faculdade, será que alguém vai olhar para trás e falar: o Dongley faz falta? Põe aí na sua oração o seu próprio nome. Deus, será que eu vou fazer falta lá naquela faculdade, lá no meu trabalho, na minha família, lá na vizinhança, lá onde você costuma andar? Não tem diferença. Deus olha o campo e Ele vê o campo pronto para colher, e Ele precisa de gente comprometida, disposta a ser desafiada para viver uma vida que faz diferença na vida de outras pessoas. Deus não nos chamou para ser um sal que só serve para ser pisado. Deus me chamou e te chamou para ser sal e luz. E não tem como esconder a luz debaixo de uma mesa, trancar num quarto e acender a luz. Além de desperdício, não tem função nenhuma. Minha primeira proposta para você nessa noite é: se você ainda não teve um encontro com Jesus, e aí então você não reconhece que você foi chamado para ser sacerdócio real, então eu quero fazer um convite para você nessa noite. Que você permita que Jesus transforme a sua vida por completo, e que você seja mudado, que o teu coração seja transformado, que o coração de pedra, aquele coração distante de Deus, que não tem aceitado de Deus o desafio de ter uma vida transformada e transformadora, seja mudado nessa noite. A minha palavra é para você que não reconheceu ainda o senhorio de Jesus na sua vida. Eu vou orar e quero que você repita essa oração aí no seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, e reconheço que sozinho não vou chegar em lugar nenhum na eternidade. Senhor Jesus, eu reconheço que o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, aquele sangue derramado foi por mim, não foi por qualquer pessoa, foi por mim, alguém importante para Deus. E por causa do sangue de Jesus, eu reconheço que como pecador preciso ser lavado e transformado. E por isso eu declaro com a minha boca: o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Transforma, Senhor Jesus, a minha vida de hoje em diante e me faz um novo homem, uma nova mulher, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda com seu olho fechado, se alguém fez essa oração, eu queria que você fizesse um sinal assim com a sua mão, só para eu saber e depois a gente poder trocar uma ideia. Eu sei que aqui a gente está no meio de uma galera que tem andado junto e que Deus tem falado. Mas se você ainda não teve um encontro com Jesus, esse é o dia aceitado. Essa é a noite que Deus separou para você. Então, se você ainda não teve um encontro com Jesus, essa é a sua oportunidade. E o segundo desafio que eu tenho para você nessa noite é: se você não acreditava que você tem um papel importante de liderança no meio da sociedade onde você está inserido, eu quero te desafiar a olhar isso de outra maneira. Deus quer usar a sua vida para fazer de você alguém que é capaz de impactar a sua escola, a sua faculdade, seu trabalho, seus vizinhos, todo mundo. Então você aceita esse desafio, eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar terminando esse tempo. Eu quero entregar a palavra para essa banda que canta muito bem, que nos conduz em adoração de uma maneira muito legal. Mas eu quero convidar você então a ficar de pé e, junto comigo, falar: Deus, eu aceito o desafio de me colocar na brecha, de ser um líder segundo o teu coração. Vamos
Vamos orar então? Se você aceita o desafio, eu te convido para ficar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui de pé na tua presença, dizendo sim, eu aceito o desafio de ser sacerdote onde eu estiver, de ter uma postura de líder onde eu estiver, de liderar pessoas mesmo que eu me sinta o mais incapacitado de todos os incapacitados, porque o Senhor é quem capacita. Ainda que eu me sinta totalmente desprovido de todas as qualidades que eventualmente eu acho que um líder tem que ter, ainda assim eu quero te pedir, Deus, usa a minha vida. Eu me coloco à disposição do Senhor. O Espírito Santo faz a obra na vida daqueles que se dispuseram nessa noite, para que sejam instrumentos vivos nas tuas mãos, e que amanhã, segunda-feira, nos dias que virão, eles possam se lembrar disso, Deus, e se lembrarem do acordo que fizeram contigo, e por conta desse desafio possam lembrar quem é o Senhor da causa, como Neemias se lembrou. O Senhor queria que aqueles muros fossem reconstruídos, então o Senhor deu a vitória. Dá a vitória a cada um dos teus servos aqui nessa noite. Eu oro no nome de Jesus, confiado no poder e na autoridade que o Senhor tem nos dado para ministrar sobre a vida das pessoas. Eu quero abençoar a vida de cada um desses jovens que se dispôs para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui e a gente poder compartilhar isso.